Santo André Dunlac, e companheiros mártires. Origens. Memória dos Santos André Dunlac, presbítero e companheiros mártires. Numa celebração comum se veneram os 117 missionários que sofreram o martírio no Tonkin, Annam, e Cochinchina, regiões da Ásia, do atual Vietnã. Entre eles, há 8 bispos, muitos presbíteros e um ingente número de fiéis de ambos os sexos e de todas as condições e idades. Estes abraçaram seu desterro, os cárceres, os tormentos e enfim os mais cruéis suplícios, por recusarem calcar a cruz e abjurar da fé cristã. A chegada do cristianismo no Vietnã. O cristianismo chegou ao Vietnã no início do século XVI por obra do padre Alexandre Rhodes, jesuíta francês, considerado apóstolo da jovem Igreja Asiática, ainda dividida em 3 regiões: Tonkin, Annam e Cochinchina. Em 1645, foi expulso do país. Desde então, ao longo dos séculos, a situação dos cristãos tornou-se cada vez mais difícil, por causa das sucessivas ondas de perseguições, que se alternavam com breves períodos de paz. A vida do Santo André Dunlac. Santo André Dunlac Tran Dun nasceu em Bac Ninh, em 1795, no seio de uma família tão pobre, que para garantir a sobrevivência do filho, foi obrigada a confiá-lo aos cuidados de um catequista católico. Por isso, foi educado na fé e batizado com o nome de André. Este futuro mártir foi ordenado sacerdote. Em 1823, tornou-se vice-pároco, em Dongchuan, onde ficou conhecido por seu estilo de vida simples, assistência assídua aos pobres e sobriedade em tudo. A primeira prisão. Em 1833, após a celebração da missa, Santo André Dunlac foi preso pela primeira vez pelos guardas imperiais. Ao ser resgatado, mediante o pagamento de uma alta soma de dinheiro, arrecadado pelos fiéis, decidiu mudar seu nome de Dun para Lac, para chamar menos atenção. Assim, arriscou evangelizar as populações das províncias mais perigosas de Hanoi e Nanjing. O chamado para o martírio. No final de 1839, André foi preso, pela terceira vez, junto com seu irmão Pedro. Assim, começou a entender que era chamado para o martírio. O Senhor queria que ele banhasse, com seu próprio sangue, aquela terra atormentada. Por isso, pediu ao bispo para não pagar por sua libertação. Páscoa. Durante a sua transferência para a prisão de Hanoi, muitos fiéis se reuniram e choravam, mas ele encorajava a todos, recomendando que continuassem a viver segundo os ensinamentos da Igreja. Na nova prisão, os 2 irmãos sacerdotes foram obrigados a retratar-se e pisar na cruz. Como resposta, ajoelharam-se e a beijaram. Logo, para eles, a sentença não podia ser outra que a pena de morte. Ambos foram justiçados com a decapitação, no dia 21 de dezembro, na periferia da cidade, no portão de Cao Giai. A via de santificação dos mártires no Vietnã. Editais contra os cristãos. De 1645 a 1886, os editais contra os cristãos, no Vietnã, foram 53, causando a morte de 113.000 fiéis. Diante da firmeza da sua fé, a monarquia vietnamita determinou a sua dispersão e confisco dos bens. Grupos beatificados. O primeiro grupo de 64 mártires foi beatificado por Leão XIII, em 1900. Depois, Pio X beatificou outros 3 grupos, entre os quais alguns dominicanos, 2 em 1906 e o outro em 1909. Por fim,
Pio XII beatificou o quinto grupo em 1951. Com um decreto, datado de 1986, a Igreja reuniu todos estes grupos distintos em um único, composto de 117 mártires, entre sacerdotes, religiosos e leigos, que foram canonizados por São João Paulo II, em 1990. O líder do grupo, André Dunlac. O líder deste grande grupo foi Santo André Dunlac, que provavelmente era o mais conhecido. Entre os 117 mártires, 96 eram de nacionalidade vietnamita, 11 espanhóis da Ordem dos Pregadores e 10 franceses da Sociedade de Missões Estrangeiras de Paris. A comemoração de hoje nos faz refletir sobre a união em favor da fé. A data. Essa data demonstra a grande força da união comunitária em favor da fé. O exemplo dos primeiros mártires estimulou os conseguintes a fazerem o mesmo, entregando suas vidas em oferta de oblação, em testemunho de fidelidade a Jesus até a morte. Isso marca o trabalho catequético e a experiência religiosa desse grupo que não se preocupou com aquilo que passa, mas preferiu abraçar as coisas que não passam. Nota-se, então, até que ponto pode chegar uma comunidade de fé reunida em torno ao amor a Jesus. Ela é capaz do martírio. Minha oração. Nossos companheiros mártires, rogamos a vossa fortaleza nos momentos mais intensos de tentação e apostasia da fé. Pedimos que nos preparem nesta vida para as moradas eternas onde viveremos felizes para sempre junto a Jesus. Amém. Santo André Dunlac e companheiros mártires, rogai por nós.